pescaria cerca de 150 anos atrás. E em 1897, esse alemão, considerado o pai da zoologia gaúcha, Hermann Friedrich Albrecht von Ihering, publica, em português, esse livro, Os Peixes da Costa do Mar do Estado do Rio Grande do Sul. Esse cara foi fantástico, tem vários livros, inclusive acabou dando origem a uma revista de tão fantástico que ele foi conhecido. E para a virada do século XX, o nosso conhecimento ictiológico no Brasil, por esse cara que é fantástico, Olímpio de Miranda Ribeiro. Trabalhava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, publicou inúmeros volumes de várias classes da fauna brasileira, especificamente a fauna brasiliense. São esses anos que ele publica compilado de espécies sobre peixes do Rio de Janeiro, focando no Rio de Janeiro, 1903 até 1915, continua ainda, na verdade. Ele teve trabalhos publicados ainda poucas décadas depois, se não me engano, poucas décadas depois. E o filho ainda continuou trabalhando no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Era esse o panorama histórico que nós tínhamos no Brasil na virada do século XIX para o século XX. Mais ou menos era isso que a gente conhecia de peixes marinhos brasileiros. Alguns registros, vários registros na verdade depois para o Rio Grande do Sul. A então capital brasileira, Rio de Janeiro, tinha inúmeros registros. Tinha alguns registros para Bahia e Pernambuco. Para outros locais do Brasil tinha alguma coisa na saída do Amapá. Posteriormente teve uma expedição em 1925 da Stanford University que descreveu inúmeras espécies de peixes lá para o Rio Grande do Norte. Mas realmente houve um vácuo em termos de pesquisa de peixes marinhos, pelo menos na descrição de espécies. Focando agora no Centro-Sul, importante essa figura, Tales de Lema. Lembra, von Ihering foi mais ou menos 1897. Em 1963, Tales de Lema publica os resultados de uma campanha oceanográfica pelo Rio Grande do Sul e continua publicando até, muito recentemente, está publicando o livro ainda. Em 1963, esse trabalho da Iheringer, aquela revista que homenageia Ihering, e a partir dali segue uma sequência de trabalhos. Vou voltar nesse cara em pouquíssimos slides. E quase todo mundo sabe disso daí. Esses dois caras são dois famosos ictiólogos, super fodaços do Brasil, José Lima de Figueiredo e Naércio Aquino de Menezes. Tenho que agradecer também ao professor Menezes pelo envio de literatura para mim. Publica simplesmente os manuais de peixes marinhos do sudeste do Brasil. Esses são os primeiros volumes. 77 são de elasmos brancos. Peixes ósseos foram a partir de 78. E simplesmente quase todos as pessoas são formadas hoje no Brasil, eles se baseiam tanto nos escritos do Museu Nacional quanto nos desses dois caras. Isso quer dizer, não sei se os dois professores aqui foram alunos diretos dele, que eu saiba não, mas provavelmente foram alunos pessoas que foram alunos dele, ou, no meu caso, alunos pessoas que foram alunos de alunos deles. Basicamente, quase tudo que se conhece hoje no Brasil se baseiam nos trabalhos deles, que foram muito bons. Acontece que para a ictiologia catarinense, os primeiros trabalhos não foram bem com esses caras, e por vezes acabam sendo esquecidos. O que acontece em Santa Catarina? Existem relatos da presença de espécies aqui no estado desde pelo menos 1712, com viagens de naturalistas, só que citavam nomes comuns. Espécies pelágicas assim, do oceano, quando eles viam nas embarcações chegando aqui. O costume da tainha chegou a ser mencionado pelos viajantes naturalistas. A pesca da baleia, que então era considerada um peixe por esse pessoal. E começam, a partir da década de 60, expedições oceanográficas passarem mais próximo da costa brasileira, mais próximo da costa de Santa Catarina. Não que não passassem antes. A expedição do Beagle passou também pelo litoral brasileiro, mas mais afastado da costa. Esse aqui muita gente conhece, Jacques Cousteau. A bordo desse navio, Calypso, ele deu a volta ao mundo e infelizmente foi morrer no Brasil. Muitos anos depois, uma década depois. No de Santa Catarina são publicados dois trabalhos, um em 73, sobre peixes ósseos, um em 79, com elasmos brancos, pelo Hu. Que isso, pronunciar que nem o nosso restaurante universitário, Hu.
Várias espécies lá são citadas para a região, por exemplo, de Zimbros, que seria hoje o governador Celso Ramos. Existem algumas críticas ao trabalho do Roux, em especial por causa da, como é que eu posso dizer, a identificação incorreta de espécimes em trabalhos dele, mas foi um trabalho pioneiro, passou aqui pela costa de Santa Catarina. Mas, de fato, quem começou assim pesquisando com mais intensidade a costa catarinense foram nossos colegas gaúchos, incluindo Tales de Lema, que eu mostrei há poucos slides atrás. Em 76, ele cita aqui a ocorrência de várias espécies de peixes tropicais. O pessoal não sabia ainda que aqui existiam várias espécies de peixes com afinidades tropicais. Pensava, ó, é sul do Brasil, sul de São Paulo é frio. Os peixes que estão aqui são peixes de águas temperadas. E ele começa a ver que não é bem assim. Em 76 já começou a dar uma ênfase nessa questão das massas de águas que ocorrem no Brasil, e de 80 completa. Para mim é muito importante o trabalho do casal Lucena e Lucena. Novamente eu sou muito grato ao Carlos Lucena, porque ele trouxe muitos trabalhos inéditos aqui para o estado, incluindo o catálogo dos peixes marinhos da coleção do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vou passar para cá. Esse trabalho é, primeiro assim, a primeira pequena compilação de espécies que tem no estado de Santa Catarina acabou saindo, curiosamente, com um catálogo de museu. Então, como a gente vê, a partir da década de 80 começam a acontecer certas coisas, começa a ter uma ênfase mais na pesquisa de biologia brasileira, catarinense. Começando com os pescadores do Rio Grande do Sul. Isso acabou gerando uma problemática, porque quase todo mundo do Brasil hoje acabou seguindo as escolas do Museu de Zoologia da USP e do Museu Nacional. Isso fez com que alguns trabalhos antigos, alguns registros que são estupendos aqui para o estado, não fossem mais revisitados, passassem desconhecidos mesmo. Gerando, que eu mostrei logo no começo, algumas espécies escritas para o estado, redescritas como primeiras ocorrências. Em 1980 começam a acontecer várias coisas. Parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Marinha, dando origem ao Instituto de Ciências do Mar. Deu para ver bem nesse registro aqui, inclusive a Gisela está nesse daqui, o Soriano certamente está. O mar e seus recursos. Em 1983 surge o NEMAR, a partir de um outro seminário, que é mais ou menos a continuação do ICIMAR. Não cheguei a ver essa história no site, mas foi o que eu acabei averiguando. Em 1987 são duas coisas fantásticas que acontecem. Primeiro, o lançamento do livro do Godoy, que já estava pronto, já fazia alguns anos. Peixes do estado de Santa Catarina. O meu trabalho, de certa forma, é uma atualização desse trabalho. Lá ele cita 403 espécies, eu cito um pouco mais. Em 87 também começa a surgir, tem origem o MUVI, Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí. O MUVI começou a publicar bastante na virada do milênio. Artigos dos anos 99 a 2001 surgiram aos montes no MUVI. Começa também a ocorrer o acompanhamento dos barcos de pesca. Daí surgindo espécies que não são tão próximas da costa. Em 1997 começam as expedições mesmo do Revisê do SCOR Sul, ou seja, Programa de Recursos Marinhos Vivos da Zona Econômica Exclusiva do Litoral Sul do Brasil. Em 97 saem os primeiros barcos. Com isso já se começa a descobrir um novo ambiente aqui, que são ambientes das águas profundas e afastadas. Em 2006, não vou deixar de citar isso, houve uma instalação aqui na universidade, isso aqui, ó, Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha, que começa a verificar um novo ambiente, que havia sido pouco explorado ao longo dos anos, que são os ambientes recifais. E é todo esse o contexto do meu capítulo do livro, da história. Aqui eu começo o capítulo 2, falando sobre a biodiversidade. O que eu encontrei depois de compilar tudo isso? Eu encontrei uma sequência assim de espécies, né? Vamos dar uma leitura aqui em cada uma, né? Eu não vou fazer isso não. Foi feita uma tabela, deu 28 páginas assim viradas assim do Word, falando sobre as espécies. O que eu encontrei? 782 espécies de peixes marinhos por estado de Santa Catarina. É importante falar, eu considerei como corrente em Santa Catarina espécies que têm registro aqui no estado, seja voucher, tem um registro na literatura,
Também considerei como espécies pertencentes ao estado de Santa Catarina,